Olá, pessoas lindas do YouTube que assistem o canal Português no Céu da Boca. Vamos de Tira Dúvida hoje sobre o uso do S e do Z. Não esqueça de curtir esta aula e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que o YouTube mostre a nossa aula, o nosso canal, para mais pessoas e assim possamos ajudar mais pessoas e você acaba nos ajudando também. De S e Z. Quando usar? Como é que eu vou saber se é S ou Z? Às vezes a palavra é escrita com S e tem som de Z. Como que eu vou saber ao certo? Então, é para isso que você está aqui. O uso destas consoantes causa muita dúvida devido ao fonema, não é isso? Aqui neste canal nós temos uma aula também sobre fonemas. Você pode ir lá, dar uma conferida e já esclarecer o que é fonema. Quando a gente fala de fonema, a gente fala de som, mas isso não é um assunto para essa aula. Tá bom? Então, o uso destas consoantes causa muita dúvida devido ao fonema, ao som. Quando eu falo casa, por exemplo, o fonema S, ele tem som de Z. Nesse caso, ele não é o fonema S, o fonema é o Z, né? E a letra que é o S, tá bom? Então, é escrito com S com som de Z, som é fonema, tá joia? Por isso que há tanta confusão. Então, nos conta aqui se essa é uma de suas dúvidas, deixa aí no comentário. Então, se esta é uma de suas dúvidas, pegue papel e caneta e saia desta aula com essa dúvida sanada, tá bom? Então, para isso, vamos te ensinar algumas regrinhas básicas, mas muito importantes, que vão te ajudar na hora da prova e da redação. Quando é que você vai usar S? Nas palavras derivadas de outras que já tenham S no radical. Aqui neste canal também nós temos uma aula sobre radical, sobre formação da palavra. A palavra análise, ela é escrita com S, então analisar tem som de Z, analisar, mas é escrita com S porque é derivada de uma palavra escrita com S, que é a palavra análise. Lembra, ó, nas palavras derivadas de outras que já tenham S no radical. Liso, alisar, paralisar, paralisação, frasal, frase, casa, casinha, casebre. Em palavras que os sufixos indiquem nacionalidade, origem ou título, como ex, exa, adjetivo, ense, oso, osa ou ocupação feminina, isa, veja os exemplos: português, portuguesa, aqui é nacionalidade, não é isso? Camponês, camponesa, inglês, inglesa, espalhafatoso, espalhafatosa, milanês, milanesa, duquesa, poetisa, chinês, chinesa, burguês e burguesa. Então, agora, todas as vezes que você observar palavras que o sufixo indiquem nacionalidade, origem ou título, certo? Terminação em ex, exa e o adjetivo em ense, oso ou osa, ou ocupação feminina terminada em isa, então serão escritas essas palavras com S. Tudo ok até aí? Qualquer dúvida, não esqueça de deixar nos comentários. Então, vamos usar S também após ditongos. Vocês lembram o que é ditongo? Também temos uma aula aqui falando sobre ditongo e explicando bem direitinho aqui no canal Português no Céu da Boca. Ditongo é quando eu tenho duas vogais que elas não se separam na separação silábica. Então, quando eu digo maisena, o A e o I vai ficar junto, não é? Então, nesse caso, nós temos ditongo. Então, sempre que a gente tratar de ditongo, não é? Que a língua portuguesa tratar de ditongo, nós vamos ter aí a escrita, mesmo se o som for dizer, será escrito com S. Então, maisena, neusa, repouso, coisa, pouso, lousa, náusea, fazão, etc. Você também vai usar S nos sufixos gregos, ese, isa, ouse. Exemplos: catequese, diocese, poetisa, profetisa, sacerdotisa, glicose, metamorfose, virose. E eu já sei o que você está pensando aí. Como que eu vou lembrar quais são os sufixos gregos, quais as palavras gregas que eu vou ter que usar? Se você não lembra, você tem que pegar o hábito de estudar. Não tem jeito.
Você vai ter que estudar, tá bom? Essas palavras, catequese. Como que você estuda? Você lê, você escreve. Porque o que a nossa mente lê, o que ela visualiza, o que a gente ouve, a gente acaba aprendendo. Vamos usar S também nas formas dos verbos por e querer, bem como em seus derivados. Observe os exemplos. Pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos. Agora com o verbo querer, quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera, quiséssemos. Repus, repusera, repusesse, repuséssemos. Perceba que em alguns momentos tem som de Z e continua sendo escrito com S, como repuséssemos. Então, esse Z tem som de Z, né? Quiséssemos, som de Z. E, no entanto, se escreve com S. Tudo bem até aí? Qualquer coisa, você pausa, volta ao vídeo, escuta de novo e aprende. Acredito que você ainda esteja por aí. Não esqueça de curtir se você ainda não curtiu. É muito importante que você curta esta aula. E é muito importante que você lembre que esta aula cai em concurso de professor, da Polícia Militar, da Polícia Federal, em tudo quanto é concurso, tá? Então, deve-se empregar são em substantivos derivados de verbos terminados em ender, verter, pelir e ndir. Exemplos: apreender, apreensão. Observe, repetindo, deve-se empregar são em substantivos derivados de verbos terminados em. Caso você tenha esquecido o que são substantivos, tem uma aula aqui básica também sobre classes gramaticais, que são classes de palavras, sobre substantivos e as outras classes. É só você voltar aqui no canal. Não tem tudo, mas tem quase tudo, né? O canal é novo ainda, tem poucos vídeos, eu não posto sempre, nem sempre eu tenho tempo, mas tem um bocado de coisa aqui que vai te ajudar muito. Então, derivados dos verbos terminados em ender, verter, pelir e ndir. Estou repetindo. Aí os exemplos: apreender, apreensão vem de apreender. Ascender, ascensão. Compreender, compreensão. Distender, distensão. Estender, extensão. Pretender, pretensão. Suspender, suspensão. Subverter, subversão. Repelir, repulsão. Fundir, fusão e etc. Bom, agora você viu onde usar S. Claro que é um resumo, é uma aula curta para que você aprenda rápido. Agora você vai aprender nesta mesma aula a usar a letra Z nas palavras derivadas de outras que já apresentam Z no radical, então é obrigatório continuar usando Z. Vamos aos exemplos? Vizinhança, vizinho. Deslize, que também é com Z. Deslizar, com Z também. Razão, razoável, razoável. Vazio, esvaziar. Raiz, enraizar. Cruz, cruzeiro. Gozo, gozar. Então, todas essas palavras, elas têm Z no radical e nos seus derivados continuam com Z. Você também vai usar Z nos sufixos terminados em EZ, nos sufixos EZA, ao formarem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Você lembra o que são substantivos abstratos? Tem uma aula aqui no nosso canal, como eu já falei anteriormente, sobre substantivos, tipos de substantivos. Então, exemplos: inválido, invalidez. Olha, terminado com EZ. Mole, moleza, com EZA. Limpo, limpeza. Tímido, timidez. Macio, maciez. Duro, dureza. Rígido, rigidez. Grande, grandeza. Frio, frieza. Mole, moleza. Nobre, nobreza. Pobre, pobreza. Surdo, surdez. E não me pergunta como que você vai decorar tudo isso, que eu te respondo estudando, praticando, tá bom? Então, nos sufixos
você vai usar isar ao formar verbos, isação ao formar substantivos, tá bom? Mas todos dois com Z nesse caso aqui. Veja os exemplos. Civilizar, civilização. Então, civilização é um substantivo. Hospitalizar, hospitalização. Então, tem isação, no caso, é um substantivo, tá bom? E hospitalizar é o quê, professora? Hospitalizar é verbo. Colonizar é verbo, colonização é substantivo. Realizar é verbo, realização é substantivo. E assim, atualizar também com Z, atualização, canalizar com Z, canalização também, simbolizar, simbolização. Essas palavras se derivam de outras escritas com Z, portanto, elas permanecem escritas com Z. Nos derivados em zal, com ZAL, zeiro, zinho, zinha, zito, zita. Todos esses derivados também continuam sendo escritos com a letra Z, ainda que você fique na dúvida se é com Z ou com S. Cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avesita. Nos seguintes vocábulos: azar, azeite, azedo, amizade, buzina, bazar, catequizar, chafariz, cicatriz, coalizão, cuscuz, proeza, vizinho, xadrez, verniz, etc. Veja que eles todos são escritos com suas terminações em Z ou até mesmo no meio da palavra tem Z. Dos vocábulos homófonos, que também tem uma aula aqui sobre vocábulos homófonos, né? Sobre o que são vocábulos, você sabe que é uma palavra que substitui a própria palavra, né? Quando eu digo nos vocábulos, é mesmo que dizer nas palavras, tá bom? Então, nos vocábulos homófonos, é como se eu dissesse nas palavras homófonas. Tudo bem? Então, estabelecendo distinção no contraste entre o Z e o S. Exemplos: cozer, cozinhar. Aí, como são homófonos, esse cozer de cozinhar é com Z. Agora, o cozer de costurar é com S, tá certo? Por isso que elas são chamadas homófonas. Elas são muito parecidas na pronúncia. São parecidas também na escrita, né? Mas muda ali o Z e o S. Prezar, que é de ter em consideração, e prezar, de S, de prender. Traz, forma do verbo trazer, com Z, e traz, com S, parte posterior. Já vi alguém dizendo que o traz com S não existe, existe apenas o traz com Z. Existe sim, viu, gente? Só você saber separar e lembrar que traz com Z é forma do verbo trazer e traz com S é a parte posterior, né? A parte de trás. Aí aqui eu tenho um exercício, tá? Você tenta responder esse exercício e a resposta do exercício eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo, tá certo? Porque esse vídeo já está muito longo. Você vai completar as palavras abaixo utilizando S ou Z.